Terezinha. Olá, sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel-Bienne, na Suíça. Às quartas-feiras, nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e nós estamos hoje no capítulo 9, que fala sobre os anjos, né? Os anjos. E hoje teremos a nossa companheira Marisa Lavorini, que será a facilitadora do estudo de hoje. Nós agradecemos muito a sua presença, viu, Marisa? De você ter aceito o convite. Muito obrigada mesmo. E sempre lembrando que a participação de todos é muito importante, porque quando todos participam, o estudo fica bastante enriquecido. Então, nós pedimos a participação, convidamos todos a participarem do estudo de hoje. Marisa, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigada, Terezinha, Zélia. Boa tarde a todos. Zélia, Júlio, Luzia. Seu Odilson estava também, mas acho que ele caiu, a internet dele. Uma boa Clara também, uma boa tarde a Olá, todos boa vocês. tarde. Boa tarde. É com muito carinho e muita alegria no coração que nós estamos aqui com o NEC, né, de Bilbiene, com a Zélia, todos vocês, para o estudo da obra O Céu e o Inferno. Como sempre, uma obra fantástica, onde nós vamos entender toda a lógica, toda a beleza, toda a dinâmica da justiça divina, e onde Kardec, na primeira parte, né, do livro, ele discorre sobre toda a doutrina, e na segunda parte, então, são os exemplos, né, das comunicações dos espíritos. Lembrando sempre que nós estamos estudando pela edição original, porque nós somos exatamente de acordo que houve graves adulterações, tanto na Gênese como na obra O Céu e o Inferno, retalhando, modificando muitas vezes o sentido do princípio da doutrina espírita. Então, a importância de nós estudarmos pela edição original, que a FEAL disponibiliza gratuitamente para download lá no site, né, do portal Mundo Maior. E nós vamos começar, então, o capítulo 9, Os Anjos. Tá boa a visibilidade aí para vocês? Tá boa, Marizinha. Só tira o lado direito, vai ficar melhor, Marizinha. Exatamente. Pronto. Então, vamos lá. Todas as religiões assinalaram, sob diversos nomes, a existência dos anjos, ou seja, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, ao negar qualquer existência espiritual fora da orgânica, colocou os anjos naturalmente na categoria da ficção e da alegoria. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da Igreja, que os define assim. Aí tem uma notinha, 116, nós vamos primeiro lá para a notinha. Extraímos este resumo da pastoral do Monsenhor Guichet, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Pode-se, pois, considerá-lo assim como o dos demônios, tirado da mesma fonte e citado no capítulo a seguir, como a última expressão do dogma da Igreja sobre o assunto. Nota do autor, portanto, nota de Allan Kardec. Seu Odilson levantou a mão, seu Odilson? Eu olhei aqui, eu acho importante saber a origem do anjo. É do latim angelus e do grego angelus com A com acento, angelos. Eu achei interessante isso, né? Porque nós estamos estudando o anjo, não é bom? E então, essa nota aqui é do autor, né, de Allan Kardec. Então, agora nós voltamos para lá. E essa pastoral do Monsenhor Guichet diz assim: nós cremos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico. Aí sim, nós vamos na nota 117 ao concílio de Latrão, nota também de Allan Kardec. Então vamos lá. Nós cremos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, que só há um verdadeiro Deus, eterno e infinito,
que no começo dos tempos tirou do nada, a um só tempo, um e outra criatura espiritual e a corporal, a angélica e mundana, e em seguida formou, como intermediária entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Então, a igreja, as religiões ancestrais, né, muitas delas criaram esse dogma que Deus teria criado algumas almas privilegiadas, né, com, assim, superiores, né, os eleitos, e nós sabemos pela doutrina espírita que isto não é verdade, né? Não existe o conceito de anjo na doutrina espírita. Nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes, né, com todos os elementos para o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. Na escala espírita, existem os espíritos superiores e os espíritos puros, além dos demais, que no livro dos espíritos, o Kardec, até na questão 100, depois vai colocar entre aspas, né, que seriam os anjos. Por quê? Mas não no conceito dogmático da igreja, né? Para nós, os espíritos superiores são aqueles que atingiram o progresso, os espíritos puros mais ainda, e os espíritos puros que não reencarnam mais, não têm necessidade da reencarnação. Mas jamais como seres privilegiados, e sim como seres que alcançaram a perfeição relativa do espírito, porque perfeição absoluta, só Deus. Gente, eu esqueci. Oi? Eu acho, ficou confuso, né, esse parágrafo aí, né? Ficou meio confuso para a gente entender, né? Que Deus criou no começo dos tempos, tirando do nada, a um só tempo, né? No mesmo tempo, Uhum. uma e outra criatura. Então, ele tirou do nada o ser espiritual e o ser corporal, Isso. a angélica e a mundana. E, em seguida, formou como intermediária entre as duas a natureza humana, composta de corpo e espírito. É bem confuso isso, né? É a forma, exatamente, né? Essa pastoral, esse pedaço eu também acho, né? Porque ele já está dizendo que tirou a criatura espiritual e a corporal. A angélica mundana, que é a mesma coisa, né? E em seguida formou como intermediária entre as duas a natureza humana composta de corpo e espírito. Realmente aqui, né, nessa pastoral está confuso mesmo. Bem confuso. Eu esqueci de dizer para vocês que, quando eu estiver lendo, às vezes eu não estou vendo a mão levantada, podem me interromper à vontade, sem problema nenhum. Diga, seu Júlio. Está fechado o microfone. Tá, desculpa. É preciso entender a época em que isso foi dito e, evidentemente, falado, né? E o escrito, geralmente, esses textos que os bispos falavam nas missas, eles escreviam, né? E essa época estava ainda um francês arcaico, né? Não é um francês moderno de hoje que, vamos dizer assim, traz palavras assim bem próximas assim, conhecidas da gente. Mas esse francês arcaico é que dá esse tipo de tradução, né? Um pouco assim truncada, rebuscada, com coisa. Exatamente. Só observaçãozinha só, porque é da época, faz parte da época. Faz parte. Quando nós tivemos a live com o Emmanuel Dutra, que traduziu, né, o livro Céu e Inferno, a Gênese, e está traduzindo outras obras de Kardec, ele coloca bem isso, né? Que naquela época existia o francês clássico, o francês coloquial, o francês falado em família, que é diferente ainda, né, dos outros dois, e existia, né, o francês realmente mais rebuscado aí, que às vezes os autores utilizavam. Tal é, segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convinha à sabedoria eterna. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os graus e condições. Na esfera mais elevada,
aparecem a existência e a vida puramente espirituais. No último nível, a existência e a vida puramente materiais. E no intervalo que os separam, uma maravilhosa união de duas substâncias, uma vida simultânea em conjunto, em comum, do espírito inteligente e do corpo organizado. Nossa alma é de uma natureza simples e indivisível, mas é limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres simples como ela e superiores por suas qualidades e seus privilégios. A alma é grande e nobre, mas está associada à matéria, servida por órgãos frágeis, limitada em sua ação e seu poder. Por que não haveria outras naturezas ainda mais nobres, libertas dessa escravidão e desses entraves, dotadas de uma força maior e de uma atividade incomparável? Antes de ter colocado o homem na terra para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, não deveria Deus já ter chamado outras criaturas para compor-lhe a corte celeste e adorá-lo na morada de sua glória? Deus recebe, enfim, das mãos do homem o tributo de honra e a homenagem deste universo. É de admitir que Deus receba das mãos do anjo o incenso e a prece do homem? Quer dizer, os anjos estariam o tempo todo para adorar a Deus, né? E incensar a Deus? Logo, se os anjos não existem, a grande obra do Criador não teria o coroamento e a perfeição de que era suscetível este mundo, que atesta a divina onipotência. Não seria mais a obra-prima da sabedoria de Deus, pois nossa razão, ainda que fraca e débil, poderia facilmente conceber um mundo mais completo e perfeito. Cada página dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento menciona essas sublimes inteligências nas evocações piedosas e nos episódios históricos. Sua intervenção aparece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Do ministério dos anjos serve-se Deus, ora para transmitir suas vontades, ora para anunciar os acontecimentos futuros. Deus faz quase sempre dos anjos os porta-vozes de sua justiça ou de sua misericórdia. Aqui a gente tem uma observação, né, que foi feita: qualquer conhecimento do mundo espiritual teria os anjos como intermediário, né? Segundo essa teoria. A presença Marizinha, Marizinha, Oi? só um instantinho, peraí. Marizinha, eu acho que sempre que agora que nós estamos conversando sobre reavaliarmos tudo sobre o espiritismo e falamos sobre os pré-socráticos, socráticos, como a Terezinha falou que é meio complicado, mas eu me lembro que vocês, quando estão, que nós assistimos nas segundas-feiras e tudo, vocês falam muito de Aristóteles, que a igreja se baseou pela teoria de Aristóteles. Sim. Então, o que teria a ver neste caso com a teoria de Aristóteles, ou não tem nada a ver essa confusão inicial? O que você acha? Olha, o que eu sei da igreja, né, a gente teria que ver um pouquinho mais, né, Zélia, a teoria de Aristóteles, porque Aristóteles faz muita, não é que muita confusão, modo de dizer, né? Mas, por exemplo, para Aristóteles, existe o magnânimo, existe o bom e existe aquele que é o fraco, que é o débil, né? Para Aristóteles, o bem deve ser feito só para os amigos, e não para os inimigos, né? E toda a teoria da igreja, baseada na teoria de Aristóteles, é essa coisa de céu e inferno, bom e ruim. Se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você for mal, você vai para o inferno, né? Então, é essa ideia, né, de bem e de mal, sabe?
e de nós e de castigo, né? Então os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno, né? Eu só faço bem para os meus amigos e mal para os meus inimigos. Toda a separatividade que o Aristóteles faz, que era da Grécia Antiga, então, assim, o escravo sempre vai ser escravo, a mulher sempre vai ser frágil, né? A mulher serve para procriar e para as tarefas da casa, tanto é que na Grécia Antiga a mulher não tinha voz política, não tinha voz social, né? Ela nascia para procriar e para as tarefas da casa. E outra, né? Que ela nunca ia chegar a ocupar um lugar desses, e o escravo jamais seria um dia um nobre. Nasceu escravo, vai morrer escravo, né? Então, E não particularmente em si, Marizinha, em relação a Deus. Então, nisso justamente são deles, são coisas deles, e não da Exatamente. teoria um pouco. Por que eu trouxe isso? Porque sempre fica na minha mente quando você fala, quando vocês falam sobre Aristóteles, como a igreja se baseou, no caso, em Aristóteles, entendeu? Aí me falou assim, bom, será que é isso que tem a ver? Mas como você deixou mais claro, não tem nada em relação. Bom, a gente não sabe, né? Porque teríamos que fazer um bom estudo. Bom estudo, Mas é exatamente. um estudo bem. Mas como nós estamos aqui falando sobre igreja, aí eu falei, será que não tem a ver? Mas como você esclareceu em relação a causa, efeito, castigos, recompensas, aí que pesa mais, não é isso? Que até Exatamente. hoje, né, Marisa? Até hoje, né? Todo Até esse hoje. conceito é até hoje. As crianças que não são batizadas vão para o limbo, né? Porque o batismo é associado à apresentação da criança a Deus, como se Deus precisasse de apresentação dos seus filhos, né? Uhum. Então, quer dizer, Aqui há bem pouco tempo atrás, quer dizer, Ernesto me diz que uma outra geração, todos aqueles que não eram batizados, eles não poderiam serem, como se diz, enterrados em nenhum cemitério, nem o protestante e nem o católico. Porque quem não era católico, né, e nem era protestante, não ia enterrar, eu não sei onde, como é que eles faziam para enterrar o coitado. pois é. Porque aqui tem impostos. Nós somos obrigados a pagar impostos. Então, como eu não sou nem católica nem protestante, não pago nada. Isso é novo, gente. Isso é coisa nova, Marizinha. Porque eu estou casada há 34 anos e é obrigado, você é obrigado. Então, está mudando, é claro. Então, você veja bem esse conceito, onde um ser, Marisa, gente, não tinha, desencarnava e não podia enterrar o seu corpo pelo fato de não ser nem protestante e nem católico. Pois é, pois é. Então, tem um conceito muito separativista, Tem. exclusivista, né? É Obrigada, isso. Marisa. Nada. A presença deles entrelaça-se às diversas circunstâncias do nascimento da vida e da paixão do Salvador. Sua lembrança é inseparável da dos grandes homens, assim como dos fatos mais importantes da antiguidade religiosa, encontrando-se a crença nos anjos, até mesmo no seio do politeísmo e nas fábulas mitológicas, porque essa crença é tão antiga e universal quanto o mundo. Ou seja, veja como ele diz, mesmo nas ideias mitológicas, né, no politeísmo, ainda assim a crença nos anjos é uma crença muito antiga, né? É universal aí desde os primórdios. O culto que os pagãos prestavam aos bons e maus gênios, que é como eles chamavam, né? Bons e maus gênios, era apenas uma falsa aplicação da verdade, um resquício distorcido do dogma primitivo. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma distinção fundamental entre os anjos e os homens, ao ensinar que os primeiros são espíritos, os anjos, puros, enquanto os segundos são compostos de um corpo e de uma alma. Ou seja, a natureza angélica se mantém por si mesma, não somente sem se mesclar, mas, de fato, sem associação real possível com a matéria, ou seja, os anjos não teriam matéria nenhuma, certo? Por mais rarefeito e sutil que a imaginemos, ao passo que nossa alma, igualmente espiritual,
está associada ao corpo de maneira a formar com ele apenas uma mesma e única pessoa, sendo esse essencialmente o seu destino. Enquanto perdura tão íntima união entre alma e corpo, ambas as substâncias têm uma vida comum, exercendo influência recíproca uma sobre a outra. A alma não pode libertar-se inteiramente da condição de imperfeição que daí resulta. Suas ideias chegam-lhes pelos sentidos, através da comparação dos objetos exteriores e sempre sob imagens mais ou menos perceptíveis. Eis porque não pode a alma contemplar-se a si mesma, e tampouco conceber Deus e os anjos sem lhes atribuir uma forma visível e palpável. Também vem daí que os anjos, para se fazerem visíveis aos santos e profetas, precisaram valer-se de formas corpóreas, formas, no entanto, que não eram mais do que corpos rarefeitos, que eles faziam mover sem com eles se identificar, ou que eram apenas atributos simbólicos relacionados à missão de que se encarregavam. É só a gente ver nas pinturas, né? Como é que as pinturas retratam os anjos, né? Seres sempre muito diáfanos, né? Quase que transparentes, né? Então, era essa forma como eles viam os anjos, né? Né, Marisa? A gente vê essa explicação, né? Como que tem que elaborar, né? Fazer uma elaboração complexa para explicar uma coisa, o Espiritismo explica assim de uma forma tão simples, né? Tão Exatamente, clara, tão sem rebuscamento, sem, né? E exatamente. eles, para justificar essa coisa toda, tem que elaborar umas coisas complexas, né? Com E, pompa, né, Terezinha? Com e quando pompa. a coisa é simples, né? Coisa é simples, Exatamente, né? exatamente. Seu ser, seu ser e seus movimentos não estão localizados e circunscritos num ponto fixo do espaço. Não estando ligados a corpo algum, não podem ser detidos ou circunscritos por outros corpos, tal como acontece conosco. Os anjos não ocupam espaço algum e tampouco preenchem qualquer vazio. Mas, da mesma forma como nossa alma está inteira em nosso corpo, assim como em cada uma de suas partes, os anjos também estão inteira e quase simultaneamente em todos os pontos e em todas as partes do universo. Mais céleres que o pensamento, eles podem ir a toda parte num piscar de olhos, para aí atuarem por si mesmos, sem outros obstáculos a seus desígnios, senão a vontade de Deus e a oposição do livre-arbítrio humano. É como você falou, né, Terê? Nós explicamos de uma forma tão simples, né? Que os Então, espíritos superiores podem se dirigir a qualquer ponto, eles têm, inclusive, em regiões até onde a densidade é menor, eles podem, ao contrário, não, né? Nós que ocupamos, às vezes, uma densidade de perispírito maior, não, os espíritos que ocupam isso não conseguem ver os espíritos superiores. Mas, ao contrário, sim, porque os espíritos superiores modificam, né? A densidade do seu perispírito justamente para poder atuar em esferas diferentes. Mas é interessante que algumas coisas têm tudo a ver com o espiritismo, de outra enrola tudo, né? Exatamente, é o que a Você vê Terezinha falou. O Espiritismo explica de uma forma tão simples. A doutrina espírita é muito simples, pois porque é. ela é muito lógica, ela é muito racional. E aí, quando a gente começa a ler essas coisas rebuscadas desse jeito, é como a Tere falou, né? Além do que é dogma, é assim, acabou e todo mundo tem que acreditar, né? Mas é interessante é impressionante como tem tudo a ver com o espiritismo
E parece que assim, parece que coloca, não sei de onde seria tão bom sabermos de onde tiraram isso, porque tem tudo a ver, e pega a base e enrola. E muito interessante para poder formar o seu dogma. Muito interessante, muito mesmo. Exatamente. Obrigada. Nada. Afiguram-se nos quais enigmas, num espelho, conforme as palavras do apóstolo Paulo. Os anjos enxergam sem esforço o que lhes interessa saber, contatando de imediato o objeto de seu pensamento. O conhecimento dos anjos não é resultado da indução e do raciocínio, mas da intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e as espécies que derivam do objeto seu pensamento, assim como os princípios e as consequências que deste último decorrem. O distanciamento no tempo, a diferença de lugares e a multiplicidade dos objetos, nenhuma confusão causa aos seus espíritos. A essência divina, por ser infinita, é incompreensível, possuindo mistérios e complexidades que os anjos não podem penetrar. São-lhes ocultos os desígnios particulares da providência, que todavia os revela em determinadas circunstâncias, quando os encarrega de anunciá-lo aos homens. Aqui, né, gente, a gente vê uma diferença crucial da doutrina espírita em relação aos espíritos puros, né? Que eles conhecem o pensamento de Deus, os únicos que já viram Deus, que executam o plano divino. Então, completamente diferente, né, em termos de que aqui os espíritos, como ele diz, né, são-lhe ocultos os desígnios particulares da providência. Pelo contrário, os espíritos puros são conhecedores do pensamento de Deus, conhecedores e executores do pensamento de Deus, né? As comunicações de Deus aos anjos e destes entre si não se fazem como entre nós, através de sons articulados ou de outros sinais explícitos. Inteligências puras que são, não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, não tendo tampouco aparelho vocal para expressar seus pensamentos, pois não lhes é necessário esse intermediário habitual de nossas conversas. Deixa eu pegar um gole d'água aqui, gente. Se cansar de ler, eu posso ler para você, viu? Tá bom, Tere, obrigada. Os anjos, entretanto, comunicam seus sentimentos de uma maneira que lhes é própria e que é toda espiritual. Para se fazerem compreender, basta que o desejem. Somente Deus conhece o número de anjos. Por certo, esse número não é infinito, nem poderia ser. De acordo, porém, com os escritores sacros e os santos doutores, esse número é muito considerável, verdadeiramente prodigioso. Se é natural que o número de habitantes de uma cidade seja proporcional à sua grandeza e à sua extensão, e sendo a Terra apenas um átomo se comparado ao firmamento e às imensas regiões do espaço, é preciso concluir que o número de habitantes do céu e do ar é muito maior que o dos homens. Gente, Deus está em constante criação, né? Então, se é uma coisa que não nos preocupa, é o número de anjos ou o número de seres, né? Então, aqui também eles entram numa parte que, né? Então, o que interessa saber para nós quantos anjos tem, quanto não, né? Não nos leva a nada. Visto que a majestade dos reis deve seu brilho ao número de seus súditos, oficiais e servidores, o que seria mais apropriado para nos dar a ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu, a terra, o mar e os abismos, assim como a dignidade daqueles que se mantêm
continuamente prosternados ou de pé ante seu trono? Os pais da igreja e os teólogos, pais da igreja, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Geralmente ensinam que os anjos estão distribuídos em 3 grandes hierarquias ou principados, sendo cada hierarquia dividida em 3 companhias ou coros. Os anjos da primeira e mais alta hierarquia são designados de acordo com as funções que exercem no céu. Uns são chamados serafins, porque estão como que abrasados diante de Deus pelos ardores da caridade. Outros, querubins, porque são um reflexo luminoso da divina sabedoria. Que espírito que pode não ser um reflexo luminoso da divina sabedoria, desde que haja no bem, né? Desde que haja dentro das leis naturais, que são as leis divinas. Outros, enfim, de tronos, por proclamar a grandeza de Deus, cujo brilho fazem resplandecer. E aí a gente vai vendo, né, toda essa teoria. E por acaso Deus precisa de espíritos para proclamar a sua grandeza? Ele já é o único, onipotente, onipresente, onisciente, inteligência suprema, soberanamente justo e bom, né? Principalmente o espírito puro em Marizinha, que não tem nada a Pois ver. é, exatamente, exatamente. Os da segunda hierarquia recebem seus nomes das funções que lhes são atribuídas no governo geral do universo. São eles as dominações, que determinam aos anjos de ordens inferiores suas missões e seus encargos. Gente, olha só, né? Determinam aos anjos inferiores suas missões e seus encargos. Nós sabemos que no mundo espiritual, ninguém determina nada, ninguém obriga nenhum espírito a nada. É feito por auxílio mútuo, por cooperação. Leon Denis fala uma coisa muito bonita no livro Depois da Morte. Ele começa dizendo que existe hierarquia no mundo espiritual. Entretanto, essa hierarquia é pela autoridade moral do espírito. Né? Olha que bonito isso. E essa autoridade moral, os espíritos, se é que nós podemos chamar assim, de se submeterem, é muito natural. É justamente pela autoridade moral de cada um, né? E não por uma coisa de ele manda, eu obedeço. Não é assim que funciona no mundo. É uma autoridade que não é discutida, né? Não é questionada, porque é a força moral que exerce, né? Exatamente, Tereza. Diferente da hierarquia aqui na Terra, né? Que é imposta, né? Exatamente. E aí tem dizendo, né, Marizinha? Anjos de ordens inferiores. Se é anjo, como é que vai ser de ordem inferior? É mole? Pois é. Exatamente. E aí ele continua, que determinam aos anjos de ordem inferiores suas missões e seus encargos, as virtudes que realizam, os prodígios exigidos pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano, e as potências que protegem por sua força e sua vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. E por acaso também nós precisamos de potências que protegem por sua força e sua vigilância as leis divinas? As leis divinas são eternas, imutáveis, não precisam de vigilância nenhuma, porque é a dinâmica do mundo espiritual. Os da terceira hierarquia têm como tarefa a direção das sociedades e das pessoas. São eles os principados encarregados de reinos e províncias e dioceses, arcanjos que transmitem as mensagens de suma importância, e os anjos guardiães, que acompanham cada um de nós, velando por nossa segurança e nossa santificação.
Gente, quanto mais a gente estuda a doutrina espírita profundamente, mais a gente vai identificando, né, as barbaridades, velando por nossa segurança e nossa santificação. E por acaso o Espírito protetor vela pela nossa segurança e nossa santificação? Ou somos nós mesmos os responsáveis, né, pelas nossas escolhas e pelo progresso moral do nosso espírito, né? Então, coloca aqui tudo nas costas dos anjos da guarda aí, né? Como se nós não fôssemos responsáveis, né, pelas nossas escolhas. E aí está a origem, né, Marizinha, sobre anjos guardiões. Olha aí, Pois é, 1800 e pouco. pois é. Né? Quando, na realidade... Diga, Júlio. É só para dentro desse contexto assim de estudo e tal, só para dizer o seguinte: nós estamos aí, né, os arcanjos, ainda bem que eu faço parte de um grupo que só transmite boas notícias, né? Só transmite boas informações, tá vendo? Precisa me respeitar, hein? Veja Pois é. bem, viu, Zé? Temos Tem um que arcanjo me respeitar. né? Temos um arcanjo entre nós, né, Maris? Temos um arcanjo entre Tem nós. que ver isso Pois direitinho é. aí, viu? Pois Só porque é, tá ele tem o vendo? nome aí, tá, você entende? Viu, Marizinha? Eu Ele vi, é um eu vi. arcanjo no próprio nome. Não, gente, olha Acorda, só. seu Júlio. Se ele for uma pessoa muito exibida, ele chama-se Júlio Davi. Olha só, gente. Ele tem nome de rei, Davi, arcanjo. Exato. Não, Entendeu? tem toda uma... É muito privilégio para uma pessoa só. Tenha dó, né? Tenha Pois dó. é. É como eu digo, eu tenho todo um patrasmente aí que me garante aqui É. entre os eleitos, vocês, Tá por vendo? exemplo, né? É. Embora já meio tardio, né? Mas a gente consegue chegar a ficar entre os bons. Não Pois queira é. ser um anjo superior. Gente, não fui eu, não, viu? De vez em quando dá aqui alguns efeitos físicos. Não fui eu, tá? Tá bom. O princípio, Muito bem, Marisa. O princípio geral, né? o princípio geral que resulta dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, consagradas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas por conta de sua própria natureza, de todas as virtudes e de todos os conhecimentos, sem que nada tenham feito para adquiri-lo. Gente, olha só, né? Que privilégio é esse? Né? Ninguém discute isso. Por que Pois eles... Como Ninguém assim? questiona isso? Eles foram criados, então, né, privilegiados, eles não precisaram trabalhar esforço nenhum para terem adquirido isso, estão no primeiro plano da obra da criação. Quer dizer, não faz o menor... Cadê a justiça de Deus? Né? Cadê a justiça de Deus? Ficando, em último, a vida puramente material, entre ambos está a humanidade, formada pelas almas, seres espirituais inferiores aos anjos, unidas a corpos materiais. Lá no fim, né? Lá no finzinho estamos nós. Estamos nós, né? Nós somos a poeira do tapete, né, Terezinha? Que horror! Desse sistema resultam várias dificuldades capitais. Aí Kardec agora vai começar a argumentar. Em primeiro lugar, o que seria essa vida puramente material? Trata-se da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Seriam as plantas e os animais? Isso representaria, então, uma quarta ordem na criação, porque não se pode negar que haja no animal inteligente algo mais do que numa planta, e nesta mais do que numa pedra. Quanto à alma humana, que é a transição, ela está unida diretamente a um corpo que é apenas matéria bruta, uma vez que sem alma, ele não tem mais vida do que um torrão de terra. Essa divisão peca, evidentemente, pela falta de clareza e não está de acordo com a observação,
assemelhando-se à teoria dos 4 elementos que ruiu diante do progresso da ciência. Então, aqui ele está se referindo, né, a Zélia lembrou dos pré-socráticos, cada um deles achava que a criação do mundo era o princípio, né, da criação do mundo era um elemento. Um achava que era água, outro achava que era terra, outro achava que era o fogo, outro achava que era o ar, vem Pitágoras e acha que é o número, e assim por diante. Admitamos, no entanto, estes 3 conceitos: a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal. Tal é, dizem, o plano divino, plano majestoso e completo, como convém à sabedoria eterna. Notamos primeiro que entre esses 3 conceitos não há nenhuma ligação necessária, tratando-se de 3 criaturas distintas, formadas sucessivamente, com descontinuidade entre si, enquanto na natureza tudo se encadeia, tudo nos revela uma admirável lei de unidade, cujos elementos, sendo apenas transformações um dos outros, mantêm seus vínculos de ligação. Eu vou aproveitar que a gente está falando isso e vou trazer mais uma vez, uma frase de Leon Denis tão bonita, né, no livro Depois da Morte. Ele diz assim, lá no final, no resumo: uma inteligência suprema rege os mundos. Nela identifica-se a lei, com L maiúsculo, lei imanente, eterna, reguladora, à qual seres e coisas estão submetidos. Então, é uma lei única que rege o mundo, né? Uma lei eterna, reguladora. E mais para frente, no segundo item, ele diz assim: o eu do universo é Deus, unidade suprema para onde convergem e se harmonizam todas as relações, foco imenso de luz e de perfeição, de onde irradiam e se expandem sobre todas as humanidades justiça, sabedoria e amor. Qual o Então, capítulo, Marizinha? é o último capítulo de Leon Denis. Na realidade, não é nem um capítulo, é na conclusão, depois da conclusão. A Caminho do Progresso? Não, é depois da morte. O livro é Não, depois da morte. não, mas não é a Caminho do Progresso, não, no final, né? Não, né? No Não. final do que eu li? É, no final Não, do livro? não. Não. Não é o Tá. último capítulo, Aqui, é a ó, quando conclusão, ele é a conclusão, é, A né? conclusão. é resumo, quando Obrigada, ele resumo, tá? É, obrigada. ali ele resume de uma forma muito bonita, em itens, a justiça divina, as leis de Deus. Eu Seguindo, participei desse estudo aí. a Terê estava com a gente. Uhum. Essa teoria é verdadeira na medida em que esses 3 conceitos, evidentemente, existem, sendo apenas incompleta, portanto, lhe faltam os pontos de contato, como é fácil demonstrar. Aí Kardec vai demonstrar. Esses 3 pontos culminantes da criação são, segundo a Igreja, necessários à harmonia do conjunto. Se houvesse apenas um a menos, a obra estaria incompleta e não mais em conformidade com a sabedoria eterna. No entanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas, a própria luz foram criados e tirados do nada há 6.000 anos. E aí nós perguntamos, e por acaso o nada dá alguma coisa? Não, né? Então, como é que do nada pode nascer toda a criação de Deus? Né? O nada é o nada. E há Antes 6.000 anos ainda está assim, um tempo, né? Exatamente. Mamma mia. Antes dessa época, portanto, não havia criatura humana, nem criatura corpórea.
pelo que, no decurso da eternidade até então, a obra divina jazia imperfeita. A criação do universo há 6.000 anos é um artigo de fé de tal forma fundamental que até poucos anos atrás a ciência era ainda anatematizada por desmentir a cronologia bíblica ao provar a existência anterior da Terra e de seus habitantes. Então, vejam só, né? Cada vez que eu leio isso, artigo de fé, eu me lembro, porque eu estudei em colégio de freira, no que para a gente era ginásio e científico. Eu fiz o ginásio científico. E quando eu perguntava, principalmente para as freiras, lá, o Júlio também, e quando eu perguntava para as freiras, né, mas como assim, dos anjos, né? Elas diziam isso, é mistério de fé, você tem que acreditar e pronto. Então, nós, na nossa época, dificilmente, na nossa geração, nós pudemos exercer o raciocínio analítico, porque a resposta que nós tínhamos é: você não tem idade para saber dessas coisas ainda, isso é mistério de fé, você tem que acreditar e pronto. Mas por que Deus criou os demônios? Como assim? Os demônios são criação de Deus? Você não tem idade para saber essas coisas, um dia você vai saber. Né? E também era considerado até um sacrilégio ficar discutindo essas coisas, né? Nossa, nem Podia diga, nem discutir, diga. podia questionar. Não, não podia, não. O Ainda Conselho de... é, né? Ainda é, com em muitos lugares e muitas famílias. É, né, Clara? Ainda é, sim. Sim, Olha aqui. ainda é, claro que sim, né? Que é a fé cega, né? Exatamente, exatamente. O Concílio de Latrão, no entanto, concílio ecumênico que dita a lei em matéria de ortodoxia, ou seja, mais ortodoxo que eles não têm, proclama: nós cremos firmemente que só há um verdadeiro Deus, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou do nada, a um só tempo, uma e outra criatura, espiritual e a corporal. Por começo dos tempos, pode-se entender apenas a eternidade decorrida, porquanto, assim como o espaço, o tempo é infinito e não tem começo nem fim. A expressão começo dos tempos é uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão, portanto, crê firmemente que as criaturas espirituais e as criaturas corporais foram formadas simultaneamente, tiradas a um só tempo do nada, numa época indeterminada do passado. Como interpretar, portanto, o texto bíblico que estabelece essa criação 6.000 anos antes de nossos dias? Admitindo-se que esteja aí o começo do universo visível, tal qual é certamente o do tempo. Devemos crer no concílio ou na Bíblia? Aqui Kardec, né, colocando em xeque, afinal, em quem que a gente acredita? No concílio ou na Bíblia? Porque no concílio tem ideias que estão contradizendo a própria Bíblia, né? Exatamente, Segundo o que Kardec está colocando aí, né? exatamente, Há uma contradição entre eles mesmos. exatamente. Ademais, o mesmo concílio formula uma estranha proposição ao proclamar que nossa alma, igualmente espiritual, está associada a um corpo, de maneira a formar com ele apenas uma mesma e única pessoa, sendo esse essencialmente o seu destino. Se o destino essencial da alma é estar unida a um corpo, essa união constitui seu estado normal, seu objetivo, seu fim, pois é o seu destino. Entretanto, a alma é imortal e o corpo mortal. A união da alma com o corpo ocorre apenas uma vez, segundo a Igreja. E ainda que durasse tal união um século, o que seria comparado à eternidade? Para um grande número, porém,
essa união é de apenas algumas horas. Que utilidade teria para a alma uma união tão efêmera? Quer dizer, Kardec colocando em questionamento todos esses princípios, né? Então, para quê? Se algumas vezes, né, essa união dura apenas algumas horas, então que utilidade teria, né, a alma para uma união tão efêmera, tão curta, né, tão rápida? Seria correto dizer que o destino da alma é estar essencialmente ligada ao corpo, se essa ligação, por mais longa que seja, é um intervalo imperceptível quando comparado à eternidade? Tal união é, de fato, apenas um incidente, um segundo na vida da alma, e não o seu estado essencial. Quer dizer, dando à alma um caráter muito curto, né? Um caráter enquanto dura o corpo e acabou. Porque aqui em cima, né? Aqui mais em cima, que o destino da alma é ficar essencialmente ligado ao corpo, né? Exatamente. E aí, mas o corpo é mortal e a alma é imortal. Como é que fica isso? Então, que contradição é essa, né? Não. Kardec vai na veia, né? Ele vai, o raciocínio dele é fantástico, né? Exatamente. Se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo material, e se por sua natureza e conforme o objetivo providencial de sua criação, essa união é necessária para a manifestação de suas faculdades, é preciso concluir que, sem o corpo, a alma é um ser incompleto. É. Então, vamos grifar aqui para a gente ver bem a gravidade disso. Ora, para que a alma continue a ser o que é, segundo sua destinação, ao deixar o corpo é preciso que tome um outro, o que nos conduz forçosamente à pluralidade das existências. Em outras palavras, à reencarnação contínua. Olha É onde de ele fato, chega, hein? Olha, é, pegando a própria contradição da exatamente. igreja, ele fala, então tem que ter a reencarnação, né? Olha, Exatamente. fantástico. Eu fico imaginando, Terê, o pessoal da igreja lendo essas coisas no começo. Acho que eles ficavam, por isso que os jesuítas consumiram, quando saiu o livro dos Espíritos, né? O Evangelho, não me lembro qual dos dois, que eles consumiram a maior parte da edição, porque eles falavam, bom, quanto à teoria, não tem o que questionar. Agora, vamos ver o que ele fala depois, né? Diga, Júlio. Está fechado. Tá fechado. Ok. É porque a Elza está trabalhando aqui do lado e eu, para evitar interferência de som, os outros eu desligo. É preciso lembrar, então, que muito essa confusão toda que eles mesmos criam, né, essas contradições, porque até o século IV, né, a igreja constituída na época era reencarnacionista. Só tiraram das escrituras os textos que falavam de reencarnação e os grandes divulgadores da igreja da época só pararam de falar. Isso depois do concílio, se não me engano, do ano de 350 e pouco, que mandou tirar. Com Constantino, né? Exatamente. Constantino. Foi o Concílio de Nicéia? Eu acredito que sim. Isso. Reza a lenda que diz que Constantino ele tinha a mulher dele, né, que tinha uma vida antes de se tornar lá, né, rainha, coisa e tal, aquela coisa, ela tinha uma vida pregressa meio confusa, né? Não muito recomendável, vamos dizer assim. Então, ela falou assim, mas esse negócio de reencarnação quer dizer que eu vou ter que pagar, vou passar por isso. Ele manda tirar esse troço daí. Tirar. É isso mesmo. Aí, entendeu?
E aí Não, os que e vieram aí, né? depois, na igreja, estão Não, mais perdidos do que barata tonta. e a partir daí, quem ousasse falar de reencarnação era perseguido, e era até morto, Mas isso né? tranquilo. Até morto. E por milhares de anos a seguir, né? Então a ideia foi ficando, né? Não É. sumiu, não desapareceu, porque tem sempre aqueles, né? Como Bom, aí nós vamos chegar, por exemplo, Jordano isso foi Bruno, por né? O volta. Jordano Bruno continuou falando de reencarnação e outros, Exato. mas a Não, e ideia foi mais, abafada, né? pois é, e mais, lá pelo 1100 até 1250, por aí assim, né? Foi muito forte aí na Europa o movimento cátaro, né? Uhum. Os cátaros, eles eram reencarnacionistas e tudo mais, né? Exatamente. E foram quase que dizimados, mas porque, né, tinham vamos dizer assim, essa ideia de seguir mais ao pé da letra das tradições os escritos do E quando Evangelho. que tem até no Antigo Testamento, eu tive que fazer quando eu fiz o curso de yoga, me formei professora de yoga, né? E eu Uhum. tive que fazer trabalhos, né? Como na faculdade mesmo, trabalho de conclusão de curso e tal. Sim. E eu fiz uma pesquisa, eu falei sobre reencarnação no meu trabalho, e eu pesquisei em várias fontes, e eu pesquisei no Antigo Testamento. Lá tem várias, não a palavra, que a palavra não existia, né? Exato, Mas a ideia da reencarnação tem lá em várias passagens, né? correto. Tanto no Novo Testamento como no Antigo, e em outras fontes também. E tá lá, É. tá tudo lá. Agora, eu não sei como o pessoal interpreta isso para negar a reencarnação, não dá para entender. E você vê, né, Terê, Clara, Júlio, seu Odilson, Zélia, e olha só, né, quando Jesus fala para Nicodemos, você é mestre das Escrituras e não sabe o que é isso, quando ele fala para Nicodemos que, né, o homem tem que nascer de novo, né, da água, né, e da carne. E ele não entende, porque assim, eles acreditavam na reencarnação, só que eles não sabiam explicar como se dava isso. Mas os judeus acreditavam, né, na reencarnação. A ideia estava lá, sim. Porque é a lei, né? Está na lei divina, então está em todo lugar, né? Exatamente, exatamente. É de fato estranho que um concílio considerado uma das luzes da igreja tenha equiparado o ser espiritual ao ser material a tal ponto que eles não possam de modo algum existir um sem o outro, visto que a condição essencial da sua criatura é estarem unidos. Mais uma vez, né, Tere? E como a É. Clara falou, mas como? Né? Se a condição essencial deles é estarem unidos, como é que pode aí dizer que quando o corpo morre, a alma morre? Tem uma contradição enorme aí, né? E a igreja também fala que a alma continua. Existe a alma continua a viver depois da morte do corpo para a igreja, né? Dentro de outras circunstâncias, explicam de forma muito diferente, mas Aham. existe, né? Sim, E sim. é uma contradição mesmo. O Espiritismo professa a esse respeito uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo ainda a seu favor o fato de estar em maior conformidade com a observação dos destinos da alma. Isso aqui é muito importante. Deixa eu até pôr de uma outra corzinha aqui. Segundo o que nos ensina, segundo o que nos ensina quem? O Espiritismo, né? A alma é independente do corpo, que é somente um envoltório temporário. A essência da alma é a espiritualidade. Sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é apenas um instrumento de que se utiliza a alma para o exercício das suas faculdades, ou seja, graças à alma ou graças ao corpo é que nós
temos a possibilidade de exercitar os atributos do espírito, razão, vontade, imaginação, né? E aí vem uma notinha de rodapé. Para os materialistas, as faculdades são produtos do organismo. A psicologia experimental do século XIX, base conceitual do espiritismo, qualifica as faculdades da alma que se serviam do corpo para se manifestar. Isso aqui é muito importante também. Assim, dividem-se em duas faculdades animais, perceptivas e instintivas, e as próprias do ser humano, as faculdades intelectuais e morais, razão, vontade, imaginação, consciência, livre-arbítrio e senso moral. Nota do editor. Voltando lá. Então, vou ler a frase para a gente não perder o sentido. O corpo é apenas um instrumento de que se utiliza a alma para o exercício de suas faculdades. Nas relações com o mundo material, separada do corpo, entretanto, ela desfruta de suas faculdades com mais liberdade e alcance. A união da alma com o corpo, necessária ao seu avanço inicial, acontece somente o período em que se pode considerar como sendo sua infância e adolescência. Quando a alma atinge um certo grau de perfeição e de desmaterialização, essa união não é mais necessária e ela progride apenas pela vida do espírito. Gente, tão claro, né? Tão claro. Tão E sim. lógico, tão claro. Além disso, por mais numerosas que sejam as existências corpóreas, estas estão necessariamente limitadas pela vida no corpo, e sua soma não compreende, de qualquer modo, mais do que uma imperceptível fração da vida espiritual, que é ilimitada. O quadro hierárquico dos anjos nos mostra que várias ordens têm em suas atribuições o governo do mundo físico e da humanidade, para cujo fim foram criados. Segundo o Gênesis, que é o livro da Bíblia, né? No entanto, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos. O que faziam, então, esses anjos antes desse tempo, por toda a eternidade, uma vez que não existiu o objeto de suas ocupações? E isso é incrível, essa pergunta que Kardec faz, né? Porque se a humanidade não existia ainda, eles estavam fazendo o quê? Foram os anjos criados toda a eternidade, de toda a eternidade? Assim deve ser, já que servem à glorificação do Altíssimo. Ou seja, então os anjos teriam sido criados antes que a humanidade, enquanto a humanidade não existisse, eles iam ficar o quê? Glorificando a Deus o tempo inteiro, como se Deus precisasse disso, né? Se Deus Isso, né, Marisa? Isso eternamente, porque eternamente, né, é a querida? eternidade para trás também é eternidade, né? Veja você, né? Na nossa geração, Tere, porque nós temos acho que quase a mesma idade, na nossa geração, o que as pessoas diziam? O que a gente achava? Que anjo ficava no céu tocando harpa, sentado numa nuvem, contemplando Deus. Não era isso? Né? As próprias pinturas retratam isso. Os anjos sentados em nuvens, tocando clarinete, tocando harpa, né? Como se não houvesse mais nada para fazer na vida, né? Se Deus os tivesse criado numa época determinada qualquer, teria ficado até então, ou seja, por uma eternidade sem adoradores. Olha só, isso daqui também é fundamental. Esses argumentos de Kardec, gente, são fantásticos. São fantásticos. Mais adiante, diz o concílio, abre aspas, enquanto perdura tão íntima união entre alma e corpo. Chega então o momento em que essa união não existe mais.
Tal proposição contradiz aquela que faz dessa união a destinação essencial da alma. O concílio diz ainda, com relação à alma, que suas ideias chegam-lhe pelos sentidos através da comparação dos objetos exteriores. Essa concepção filosófica é particularmente verdadeira, porém, não no sentido absoluto. Segundo o eminente teólogo, é uma condição inerente à natureza da alma a recepção das ideias pelos sentidos. Ele esquece as ideias inatas, as faculdades por vezes tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz ao nascer e não se deve a nenhuma instrução. Ou seja, ele ignora toda a bagagem que nós trazemos das encarnações anteriores, né? Por meio de que sentido certos jovens camponeses que fazem prodigiosos cálculos de maneira instintiva, maravilhando os sábios, adquirir as habilidades necessárias para a solução quase instantânea dos mais complicados problemas? Pode-se dizer o mesmo a respeito dos vários músicos, pintores e poliglotas precoces. O conhecimento dos anjos não é o resultado de uma indução e do raciocínio. Eles sabem porque são anjos sem precisar aprender. Deus os criou assim. Quer dizer, eles não precisaram fazer esforço nenhum de progresso, já sabiam tudo, não aprenderam nada, né? Com a vida terrestre. E a gente A tem alma... que... Diga, Desculpa. Terê. Não, e Diga. a gente tem que penar aqui para conseguir A gente que rale, né, Terê? qualquer coisinha. É. A alma, ao contrário, necessita aprender. Se a alma recebe as ideias apenas através dos órgãos físicos, quais ideias poderia ter a alma de uma criança que falece após poucos dias de vida, se admitirmos, como faz a Igreja, que a alma não renasce? Apresenta-se aqui uma questão vital. A alma adquire ideias e conhecimentos após a morte do corpo? Se uma vez liberada do corpo, ela não pode mais nada adquirir, a alma da criança, assim como a do selvagem, a do idiota ou do ignorante, permanecerá tal como era por ocasião da morte, estando, portanto, condenada à nulidade por todo o sempre. Quer dizer, olha só, né? Que determinismo, né? Aqui ele falando idiota como a doença, né? A idiotia como uma patologia, né? Física. Quer dizer, então, como ele diz, uma criança, né? Se uma vez liberada do corpo, ela não pode nada mais adquirir, a alma da criança, assim como a do selvagem, a do idiota, do ignorante, permanecerá tal como era por ocasião da morte, estando, portanto, condenada à nulidade para todo o sempre. Se a Ô, alma de... Pois não. Marizinha, desculpa. Você que gosta tanto, porque eu vi desde o início você falando, eu adoro o céu e o inferno, gosto muito, mas estou aprendendo também a gostar da Gênese, não é isso? Exatamente. Então, aqueles que não sabem, que verão o nosso vídeo, que utilizam os livros aí que foram adulterados, o quanto é importante termos todos os originais para estudarmos. Porque vai fazer Sim, uma confusão imensa. vai. Por isso que nós chamamos aqui a atenção de quando estivermos estudando, está em mãos o quê? Os PDFs. Você não tem um livro? Tem os PDFs. A importância, porque já se é o que é uma confusão que se faz aqui, imagine com o livro que foi mais mexido. Porque, inclusive, na Marizinha, nós falamos sempre que o céu e o inferno foi muito mexido. Muito Muito, mexido. muito, Muito, muito. muito. Tá, na Gênese mudou de capítulo e tudo, mas aqui está falando da moral, da justiça divina. O quanto Ex- foi mexida e a Exatamente. importância de estarmos estudando com os originais. Não é isso, Marizinha? Por favor, Com expliquem. certeza, né? Com certeza. É muito simples. Às vezes,
as pessoas dizem assim, mas será? Foram feitos estudos seríssimos de comparação das ideias, porque nós só podemos constatar quando nós comparamos as ideias. E a adulteração, tanto na Gênese, né, no Céu e Inferno foi mais grave ainda, porque no Céu e Inferno foi adulterado todo um capítulo que fala justamente da justiça divina, que é o capítulo 8, que tem um prefácio belíssimo, né? Onde Kardec vai explicar a vida futura. Então, nas obras que foram adulteradas, se aprende os conceitos de forma equivocada. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo só. No Céu e Inferno que foi adulterado, tem um parágrafo que é assim: caso o espírito adquira uma dívida, né? No caso, claro, uma dívida moral, que não seja paga numa encarnação, será preciso, e nem na outra, ele virá quantas encarnações forem necessárias até ele pagar essa dívida. Um conceito completamente equivocado, né? Primeiro, que não é dívida, nós não estamos devendo nada a ninguém. Segundo, que é o nosso desenvolvimento espiritual e moral, desenvolvimento das nossas virtudes, superação das nossas imperfeições, né? Então, é gravíssimo. Então, é por isso que nós insistimos e convidamos a todos a estudarem nas obras originais de Kardec, que estão gratuitamente disponibilizadas para download no site Portal Mundo Maior, né? É E só todos colocar que lá. adentram, eles recebem os PDFs. Mas algumas pessoas escutam que não foi lá tanto assim as adulterações dos dois últimos livros, né? Imagina, é só fazer um estudo. Gente, não dá para afirmar nada se você não comparar, né? Não comparar uma edição com a outra. Na Gênese foram tirados capítulos, foram acrescentados, foi misturado artigo da Revista Espírita. E sabe, gente, não há nada que nos convença que foi Kardec. Só se Kardec tivesse muito esquizofrênico, né? Porque jamais Kardec faria, numa obra, trazer um conceito tão perfeito e depois, numa outra, todo retalhado. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, é isso, nós convidamos mais uma vez e comparem, peguem uma edição. Existem estudos dentro da própria internet, estudos sérios que foram feitos, essa comparação. O Mário Fontenelle, nosso companheiro lá do Japão, fez um estudo muito sério comparando as edições, marcando em cada trecho, cada capítulo, aquilo que foi retirado, que foi acrescentado e que foi adulterado. E outra, independente de tudo isso, quando se publica uma obra de um autor após a sua morte, é considerado contrafação, é crime, né? Então, publicaram a edição após a morte de Kardec, né? A quinta edição da Gênesis. Então, por que nós também sabemos isso? Por que eu estou chamando a atenção, Marizinha? Porque para não ser utilizados os livros adulterados que complica e confunde todas as pessoas que verão posteriormente esse vídeo. Uma coisa que também digo, o nem céu e nem inferno está dizendo, está fazendo um estudo, por isso que nós que estamos aqui, que lemos, que estudamos o Nem Céu nem Inferno, ou a Autonomia, que são livros indicados, fazemos isso. Por isso que se marca, porque no Nem Céu e nem Inferno tem tudo ali. Não é um nem dois, está tudo ali. Está dizendo Exatamente. cada Exatamente. frase, cada frase está sendo frase, palavras, estão sendo ali analisadas. Então, por isso que estou agora aqui com a Marizinha, com todos, explicando o porquê é essencial de estarmos estudando com as obras originais e porquê indicamos e, desculpem, não aceitamos aqueles que utilizam os livros adulterados. Obrigada. Exatamente. Obrigada a você, Zé. Então, vamos lá. Se a alma adquire novos conhecimentos após a vida atual, é porque ela pode progredir.
Sem o progresso posterior da alma, chega-se a consequências absurdas. Já com o progresso posterior, chega-se à negação de todos os dogmas que se fundamentam em seu estado estacionário, lembrando sempre que a alma nunca retrograda. Não existe encarnação perdida. Toda encarnação, o espírito sempre fará algum tipo de progresso. O destino irrevogável, e aí ele diz, chega-se à negação de todos os dogmas que fundamentam em seu estado estacionário, o destino irrevogável, as penas eternas, etc. Se a alma progride, até onde vai esse progresso? Não há razão alguma para que ela não atinja o nível dos anjos ou dos espíritos puros. Então, vejam, para nós é nosso destino espíritos puros, né? É isso que nós precisamos entender, é atingirmos a perfeição relativa do espírito, porque a perfeição absoluta só Deus. Mas não foi à toa que Deus criou entre suas leis a lei do progresso, porque todos nós progredimos, não existe nenhuma encarnação que seja perdida. Se ela pode aí chegar, nenhuma necessidade haveria de que se criassem seres especiais e privilegiados, dispensados de todo trabalho, fruindo a felicidade eterna, sem nada terem feito para conquistá-la, ao passo que outros seres menos favorecidos não obtêm a felicidade suprema senão à custa de longos e cruéis sofrimentos e das mais rudes provas. Deus poderia ter, assim, estipulado sem dúvida, mas, se admitimos o infinito de suas perfeições, sem o que não seria Deus, também é preciso admitir que ele nada faz de inútil, nada que desminta sua justiça e sua bondade soberanas. Ou seja, se Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, soberanamente justo e bom, as suas leis só podem derivar desses atributos. Marisa, só uma Pois coisinha, não. Marisa. Diga, Tereza. Tem lá na Gênesis, eu acho tão fantástico isso, porque mesmo eles, né, mesmo no catolicismo, aí tudo fala que Deus é infinitamente justo, né, bom, né, soberano, tem, né, soberana justiça, soberana bondade. E então Kardec fala assim lá na Gênesis, né, ele fala que os atributos de Deus são para nós uma chave para a Sim. gente analisar se uma ideia é falsa ou não. Se uma ideia contradiz um dos atributos de Deus, ela é falsa, não é? Exato. Então, aqui tem um monte de coisa que está contrariando os atributos de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, né? Tá um monte de coisa contrariando, não é? Exatamente. Então, A sorte das almas, né, Tere, que aquelas que não aprendessem, né, ficariam do jeito, estariam condenadas até o fim dos tempos, né, permanecerem assim, né? Então, realmente, é isso mesmo, né? É exatamente isso, Tere. Visto que a majestade dos reis deve seu brilho ao número de seus súditos, oficiais e servidores, o que seria mais apropriado para nos dar a ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, assim como a dignidade daqueles que se mantêm continuamente prosternados ou de pé ante seu trono? Equiparar a glória de Deus ao Fausto dos soberanos da terra não seria rebaixar a divindade? Quer dizer, quando nós estudamos os reis terrenos, cheios de paixões, de vícios, de caprichos, querer comparar, como ele diz aqui, a glória de Deus ao Fausto dos soberanos da terra, seria realmente rebaixar, né, os atributos de Deus. Uhum. Essa ideia, incutida no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião que se faz da verdadeira grandeza de Deus.
reduzindo ainda às mesquinhas proporções da humanidade. Quer dizer, durante tanto tempo, nós admitimos um Deus antropomórfico, né? Um Deus que sentia raiva, que sentia tristeza, que sentia cólera, que sentia, enfim, né? Um Deus que ficava bravo se você não agia como ele pedia. Então, é isso. Supor que tem a necessidade de milhões de adoradores continuamente posternados ou de pé diante de si, é atribuir a Deus as fraquezas dos monarcas déspotas e orgulhosos do Oriente. O que torna verdadeiramente um soberano, grande um soberano, é o número e o brilho dos membros de sua corte? Não, mas a bondade e a justiça, o merecimento de ser chamado pai de seus súditos. Pode-se perguntar se há algo mais apropriado para nos dar a ideia da majestade de Deus do que multidão de anjos que compõem sua corte. Sim, certamente há algo melhor que isso. Apresentar-se Deus a todas as criaturas soberanamente bom, justo e misericordioso. E não, acabamos de falar, né? E não a um Deus colérico, ciumento, vingativo, implacável, exterminador, parcial, criando para sua própria glória esses seres privilegiados, favorecidos com todos os dons e nascidos para a eterna felicidade, enquanto a outros se impõem penosas condições para conquistá-la, punindo um instante de erro com uma eternidade de suplícios. Muito bonito, muito bom esse parágrafo. Muito bom. Uhum. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não se pode duvidar. A revelação espírita confirma nesse ponto a crença de todos os povos, mas permitindo ao mesmo tempo que conheçamos a natureza e a origem desses seres, né? Por isso que lá na Gênesis, né, lá no item 62 do capítulo 1, os espíritos vão dizer é a humanidade espiritual que vem ao encontro da humanidade terrestre, né? Nós somos vocês quando encarnados, né? Nós somos vocês, ou melhor, nós somos vocês quando desencarnados, né? E aí eles dizem, antes vocês andavam na escuridão, nós viemos clarear o vosso caminho. Antes vocês diziam o eterno adeus, hoje vocês dizem até breve, né, aos seus entes queridos. E aí também ele diz, já não é mais a época do, como é que a gente fala? Cada um por si, Deus por todos, mas sim um por todos e todos por um, né? Então é muito bonito esse item lá do capítulo. Eu acho que As podemos ficar aqui, Marizinha, porque faltam só 5 minutos. Tá bom, minha Né? flor. Se Então, nós todos concordassem, poderíamos até terminar. Falta tão pouquinho, né? Mas bom, falta relativo, né? não, Falta bastante. falta Bom, bastante porque ainda. sou eu, porque já li, então já vi. É que a gente vai comentando passo a passo, né? Porque às vezes, assim, Marisa, nós iniciamos o estudo e não queremos parar, é só finalizar mesmo. É a vontade que temos. Aí parou aí, né? As almas ou espíritos, né? Isso, Tá as almas ou 150. espíritos. Isso, Tere, as almas ou espíritos. Vou até grifar de uma cor aqui, ó, para você saber, ó. Qual página? 150. 150. As almas ou espíritos? No último As parágrafo, almas, seu não, Júlio. tudo bem. Não, já achei. As almas, o espírito, são criados simples, né? Isso, Tá, exatamente. legal. Aí está aqui. Vai Alguma até- observação, Terezinha? Clarinha que falou bastante hoje, não foi, Clarinha? Seu Odilson também. Deixa eu Falei ver aqui. muito. Seu Odilson também está aí. A Luzia, alguma Cada vez que a observação, alguma gente- coisa a mais? Sim, Terezinha. Cada vez que a gente estuda, né? Que a gente já viu várias vezes, estudou, leu, né?
Mas cada vez que a gente entra nesse sonho, a gente mais valoriza a doutrina espírita, porque olha, né, as ideias tão contraditórias, né, ideias que diminuem Deus, né, diminuem a grandeza de Deus, né, humanizam Deus. Aí a Pois gente é. vai amando cada vez mais a doutrina espírita, né? Ah, com certeza, Tere. Eu sou suspeita para falar, porque com essa história de a gente fazer pesquisa, ter grupo de estudo, quanto mais. E é um estudo, pode perceber que a gente não se cansa de estudar. Não. Não. É impressionante. É Aí tem gente impressionante. que fala, mas você vai estudar de novo, a Gênesis? De novo? Vai estudar de novo. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Alguma reflexão a mais? Clarinha, você ia falar com o teu filhinho lindo aí, né? E nós vimos, viu? Lindo teu filhinho. O bebê. Não, 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 não. Estava concordando exatamente com o que estava dizendo agora a Marisa, né? E que a Terezinha emendou mais ainda, que realmente, conforme a gente vai estudando e cada vez mais a gente gosta mais, né? E a gente se identifica mais e vê como é que a doutrina espírita, né? Nos ajuda a perceber realmente o que é a nossa vida. Estudar Exatamente. para raciocinar, raciocinar para compreender. E sabe, Clarinha, e pensar, eu vou dizer por mim, que tive formação católica até os 15 anos, né? Depois Eu meus também estudei em colégio de freira. É, então, depois meus pais se tornaram espíritas, né? Eu e meu irmão também, claro. Mas e pensar que a gente acreditava nisso piamente, sabe? Piamente, inocentemente, Inocentemente, a palavra é inocentemente, essa, inocentemente. inocentemente, porque nós acreditávamos que foi Deus que criou, né? E na verdade nunca nos foi dito na nossa época, na minha, da Terê, pelo menos, que você é mais nova, com certeza, mas nunca foi dito para nós a nossa responsabilidade pessoal nas nossas É, escolhas, sabe? Então, é assim, é um presente para nós estudarmos profundamente a doutrina era espírita. só o fora, não o dentro. Não dentro, exatamente, exatamente, exatamente. Então, alguma coisa a mais para finalizarmos a nossa gravação? Só temos que agradecer mesmo a cada um, porque cada um e cada uma, participando, trazendo as suas opiniões, vai simplesmente irradiando para o mundo. Para que vocês saibam, existem pessoas que, quando veem os vídeos, agradecem muito. Cada grupo de estudo é essencial para que possamos abraçar o nosso planeta com essa mesma energia. Então, eu agradeço muito, Marizinha, do fundo do meu coração, por ter estado aqui conosco, a cada um de vocês, porque nós sabemos os desafios do nosso dia a dia. Muito obrigada, viu, Marizinha? E a todos, muitas vezes obrigada. Então, Mar, até a Obrigada, próxima. Maria. Mas eu vou ficar, mas como eu sou a tua obsessora carinhosa, tu não pensas que vai fugir assim, não? Não, com Não? certeza a gente, Ela tanto. só gosta lá do Japão, sabe? Não, não é Sabe? isso, não. Assim, né? Eu falto também, né? Quando eu faço o Japão, é de 15 em 15 dias só, É mas a gente verdade. não vem mais vezes, Juliana, eu, por É, conta realmente desse trabalho árduo da pesquisa, né, com o Paulo, e que a gente tem a possibilidade de repassar para vocês alguns conceitos, isso. porque o conhecimento não foi feito para ficar guardado na gaveta nem na cabeça, né? O É. conhecimento foi feito para a gente compartilhar. Então, é isso. Mas Muito toda vez obrigada. que eu puder, com certeza eu venho sim, Zélia. E pensa Viu? que foge assim? É ruim. Beijo, Má. Obrigada, Beijo, minha gente. gratidão a todos vocês. Muito obrigada, Obrigada, Tere. Um Vou beijo para parar você só aqui a Também, gravação. obrigada. Obrigada. Clarinha, né, Júlio. Faça jus ao seu sobrenome, hein, Júlio? Ó, É, tô de olho em Ah, você. estou assim com o pessoal lá do alto, lá de cima. Ainda mantenho tá, todos os contatos. Você tá viu, com a, Maria? tá com a